Iniciaremos nossa doutrinária da noite de hoje, verberando em torno desse livro de Carlos Bernardo Loureiro, dos investigadores da alma e do espírito, 5 séculos de pesquisas. Isso significa dizer que os personagens inseridos nesta obra foram indivíduos considerados como grandes obras, grandes homens de 5 séculos de existência, que foi arrumado neste livro. E claro, o fruto da sabedoria e do intelecto deste homem, que nós sentimos o prazer de dizer que o estimamos, o veneramos. E o nosso homenageado de hoje chama-se Paul Clement Jacques, que nasceu em Paris, onde se graduou em psicologia. Foi secretário da Faculdade de Hipnotizadores da França e autor de uma série de obras sobre estudos experimentais de fenômenos espirituais, sugestão e magnetismo. Pode-se aquilatar a importância de Paul Clement Jacques pela extensa obra que escreveu sobre uma série de pesquisas que desenvolveu em torno das manifestações psíquicas. Embora praticante da chamada psicologia clássica, internou-se em bem aparelhados laboratórios e com concursos de sensitivos, de médiuns, realizou notáveis experimentações, contribuindo assim para o enriquecimento do acervo das pesquisas sobre o ser em ambas as dimensões da existência. Sua obra é realmente opulenta e jamais um de seus trabalhos foi vertido para o português. Destartes, as pesquisas de Jacques são inteiramente desconhecidas do público espírita brasileiro. Não só de Paul Clement Jacques, como, digo isso sem correr o risco de errar, com a maioria esmagadora desses inúmeros pensadores que está inserido aqui nesta obra. Para mais de 100. Para mais de 100. São pouquíssimos dos que estão aqui que os brasileiros têm conhecimento. A maioria não. Infelizmente, gostaria de falar ao contrário, principalmente falando em relação dos espíritas, que são livres pensadores em relação aos religiosos, né? Que tem como base exclusiva um único livro, que é a Bíblia, e ela é composta de 66 livros. Então os religiosos podem dizer que são conhecedores de 66 livros. Falo isso porque eu me dou constantemente com pessoas dessa natureza. Tenho colegas de trabalho que
são considerados pastores, e eles são unânimes em afirmar que o seu livro de cabeceira é a Bíblia. Se limita simplesmente a isso. Por isso aqui eu destruo dessa linha de pensamento os espíritas, que vão mais além, lê muito romance, principalmente os brasileiros, lê muito romance, muitos livros que são considerados para nós como ditados mediúnicos, tanto assim que os escritores desses livros estão todos eles ricos, são todos eles milionários, né? Não vou citar nome aqui que não convém, não vale a pena, que vocês façam o ente de razão ao que eu quero me referir. Felizmente, aí vem a questão, teve e ainda tem na condição de brasileiro, que poderia também figurar como um dos tais, mas pelo menos se saíram bem. Foi Divaldo e Chico, que psicografaram aí a raio dos 400, Chico, Divaldo dos 254, 300, e eles não enricaram em cima disso. Inclusive as pesquisas que foram feitas apontam que Chico foi o segundo maior literário brasileiro, né? Só perdeu para Jorge Amado, que se realmente utilizasse de todo esse acervo, seria mais rico, literário mais rico. E ele não enricou. Sobre esse aspecto, parabéns. Nasceu, conviveu e desencarnou pobre. Todo esse investimento que ele obteve por intermédio dessas obras, né, que ele psicografou, foi convertida para o bem das instituições que ele ajudou, assim como as pessoas que ele fizeram esse trabalho de ajuda lá na sua instituição em Minas. Isso é bom, porque a maioria dos demais, ou os demais, enricaram. Tem muitos aí ricos em nome dessas obras que não são espíritas. São ditados mediúnicos e qualquer um faz. Basta ser médium. Para ser médium não precisa ser espírita. Não é só nos movimentos espíritas que existe médium. Médios somos todos nós. Certo? Em graus e em potenciais diferentes. Essa que é a verdade. Então não é uma exclusividade espírita. E por aí se vai. Certo? E o nosso pensador desta noite, que nós falamos esta noite, ele foi realmente um pesquisador nato, conviveu com os fenômenos, pesquisou, debruçou a sua atenção intelectual e converteu a sua pesquisa em acervos de esclarecimento, de aprimoramento da humanidade. Esse é a que se presta a natureza desta doutrina. Todos aqueles que raciocinam, que pensam e que têm em si o desenvolvimento do seu intelecto,
a sua inteligência, prima por isso. E por isso, nós aqui também, que fazemos as nossas pesquisas, temos o nosso acervo de esclarecimento, de orientações que poderemos, claro, no futuro registrar em livros e publicar para a humanidade. Eu vou contar uma história hoje verídica e vivenciada, assistida, presenciada por nós. E essa história tem repercussão tanto no âmbito físico como no âmbito metafísico. Ela diz respeito às duas dimensões. Não vou citar nome, haja visto que as famílias que compõem os personagens dessa história ainda estão encarnados. E é óbvio, eu tenho que me preservar o direito de não responder um processo. Aí o motivo pelo qual não posso citar o nome desses personagens que envolvem essa história, que assim iniciaremos a sua narração. Trata-se de uma família que convivi lado a lado, na condição de vizinho. Presenciei o seu desenvolvimento social, que era realmente semelhante ao nosso, não era um pobre, era igualzinho a nós, paupérrimos, porque nem condições de suprir as necessidades necessárias do dia a dia nós tínhamos. Convivíamos entre casas de pau a pique, em ruas que mal dava para entrar uma bicicleta, não entrava carro, não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, e convivemos por muito tempo nesse estado, por circunstâncias do desenvolvimento das coisas. Esta família ao qual me refiro conheceu um indivíduo, e esse indivíduo se envolvia com um camarada ligado à seita de Candomblé. E esse camarada era um indivíduo que hoje nós chamamos de homossexual. Na época, na era nossa, chamava bichona. Como esta família que compunha marido, mulher e mais 3 filhos, 2 homens e uma mulher, ela se engraçou no movimento do Candomblé, que fazia parte com esse indivíduo, e o seu marido viera descobrir que estava sendo traído. O pobre coitado, por força da sua fraqueza, no ambiente do trabalho, embebeceu o corpo de álcool e tocou fogo. O caso foi abafado. Pouca gente soube dessa verdade. E conviveu, deu curso à sua vida. Agora, assumindo diretamente essa pessoa, o agente da traição. Claro, a bichona se sentiu também traída, foi embora desta cidade. Esse casal, por intermédio da seita do Candomblé, que abriu uma casa e começou a ministrar essas práticas. E todos, de surpresa, viu nesse casal
um progresso exuberante. Logo, logo, esse casal ganhou a condição de abrir rua, essa rua onde a gente morava. Abriu essa rua, contratou trator. Você viu o progresso que eles tiveram, passaram até a partir desse momento. Abriu o trator, interferiu na construção, na colocação da água encanada, da energia elétrica para eles, era o mais condicionado. Começaram a utilizar carro, comprou carro, e o movimento da casa do Candomblé em alta. Só que, por força da circunstância das coisas, houve um acidente com este casal na estrada. E depois surgiu a notícia de que quando a polícia foi fazer a perícia desse acidente, que inclusive não houve morte, descobriu que o casal estava envolvido também no tráfico de drogas. Aí veio agora a resposta desse progresso tão inesperado desse casal. Mas só que esse casal levou para esta rua o desenvolvimento que não se tinha. Logo, todo mundo, toda a vizinhança ficou preso ao bolso desses dois indivíduos. Ele, com a pompa, começou a atraindo para a casa que ele desenvolvia ali seus trabalhos da seita, inúmeras meninas, inúmeras mocinhas que eu brinquei junto. E no decorrer do tempo vinham as surpresas. A maioria delas entrava na condição de mocinha, saía grávida dele. Pai e mãe não tinham autoridade moral para reagir. Na época de hoje era considerado um pedófilo. E todas aquelas que perlustrava, o fim era este. Quando não viciadas. Que a maioria dos jovens, homem, e eu brinquei, que eu joguei bola com eles, estavam, como ainda estão hoje, todos viciados, inclusive o da família. A vida passa, o ano segue seu curso, e assim vai esta vida próspera desse casal. Veio agora um outro embate na vida desses personagens. A filha mais velha do casal, que era filha de criação dele, claro, vieram agora à tona que ele também estava se utilizando na condição de assédio sexual. A mãe não suportou esta situação, tratou de agir. E nesse interim veio um susto, veio o oba-oba, apareceu morta dentro de casa. O médico foi fazer o diagnóstico. E como o médico era um médico que gostava também do negócio, era lé com quer, não segurou a boca e saiu espalhando que a filha de Deus tivera morrido por força de uma overdose de droga. Mais um escândalo na família. Agora ficou ele só.
Os filhos, que não era dele, dispersaram. Outros continuaram nas condições de viciado, sem força para trabalhar, nem estudar. E ele continuou com a sua atividade. Resultado, veio agora a mestra, essa que ensina com silêncio a dor, parecer doente. E aí veio o problema físico que te levou para o túmulo. Hoje é contado o número daqueles jovens que não foram viciados por intermédio dessa atividade destruidora que esse indivíduo suplantou lá nessa região. Anos se passaram. Por intermédio desse trabalho, os espíritos trabalhadores trouxeram esse espírito para a gente pesquisar. E olha o que ele deixou expresso para nós aqui, na nossa unidade de trabalho. Por intermédio do processo da escrita, esse espírito se comunicou e deixou expresso: Jorge,